o termo hepatite significa? O termo hepatite significa uma inflamação no fígado. Agora, o que está causando essa inflamação? Nós temos várias causas dessa inflamação. O que nós vamos falar mais é sobre as hepatites virais. São provocadas por vírus. A, B, C, D e E. São todas iguais? Não, não são todas iguais. A gente tem hepatites que são agudas, hepatites que são crônicas, hepatites que precisam de uma com a outra. Por exemplo, a B com D. Você só tem D se você tem B. Você não tem D sozinha, né? Então, e aí todo mundo coloca na mesma balaia de gato as hepatites. Outros vírus também causam hepatite. Por exemplo, o vírus do citomegalovírus, o vírus do Epstein-Barr, dengue, febre amarela, também causam uma hepatite, mas não é dentro das hepatites que nós vamos conversar hoje. Entendeu? Você pode ter, por exemplo, uma hepatite por álcool, que é a mais comum. Uma hepatite alcoólica, uma inflamação do fígado por álcool. Você pode ter uma inflamação no fígado por drogas, medicamentos. Então, o anti-inflamatório pode causar uma hepatite medicamentosa. Algumas doenças, doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, hepatite autoimune. Então, quando a gente fala hepatite, a gente tem uma vasta, um grande número de doenças associadas ao termo hepatite. Então, hoje, eu acho que nós vamos falar mais das hepatites virais A, B, C e D e E, né? Porque é o foco do programa, que é o foco do Julho Amarelo, que é a prevenção das hepatites virais. Né? E aí, bom a gente separar duas coisas. A gente tem hepatites virais agudas, hepatites virais crônicas. Dentro das hepatites agudas, A e E. Dentro das hepatites que podem ficar agudas, mas que são as hepatites que cronificam, B e C. E o D juntinho com B, porque B e D, o D não faz hepatite sozinho. Eu preciso de uma pessoa que tem hepatite B para se infectar com D, porque é um vírus que a gente chama de defectivo, é um vírus que não tem capacidade de causar hepatite se ele não estiver acompanhado do B. Agora, Nossa Senhora, já me perdi. Agora, isso que você falou, né, de que algumas doenças levam. Então, eu tive dengue no ano passado. E aí eu tive uma inflamação no fígado e me falaram assim, super comum acontecer isso. E aí eu tô te falando isso porque eu queria entender, então, assim, no caso dessas hepatites que vêm associadas a outras doenças assim, elas são mais facilmente curáveis? A gente pode falar isso? Sim. As hepatites agudas, então, por exemplo, hepatite A, que é uma hepatite aguda, hepatite E, que é uma hepatite aguda A, hepatite por dengue, hepatite por febre amarela, elas são hepatites que, se o paciente curou, ele curou. Só que o grande problema é que elas podem causar uma inflamação tão grande naquele fígado que ela pode levar à falência do fígado. A maior causa de transplante hepático em pessoas jovens é hepatite A aguda. Entendeu? Então, assim, e aí a gente tem sempre que lembrar, como saúde pública, a gente sempre vai falar de saúde pública, das campanhas de vacinação. Vou me antecipar um pouquinho aqui, mas hepatite A e B nós temos vacina. Né? A hepatite A tem um público específico. A hepatite B, ela é uma vacina liberada para todo o público. Por que a A tem um público específico? Porque ela não está disponível para toda a população na rede pública. Na rede privada, sim. Mas qual grupo que é contemplado? Pois hoje nós estamos tendo um surto de hepatite A. Você viu, foi aumentando de 300%. A gente tem e aí a gente tem que sempre lembrar das formas de transmissão. Hepatite A e E são transmitidas, que a gente chama da forma fecal oral. Não é porque ninguém está comendo fezes, né, gente? É porque a eliminação do vírus acontece por nas fezes, e aí coisas contaminadas com fezes, água contaminada, você foi ao banheiro, não lavou a mão direito e se contaminou, né? Alimentos e algumas relações sexuais, se tiver contato com a região anal, né? Então você pode ter essa transmissão. Então nós estamos com uma população que é uma população jovem, né? De homens que fazem sexo com homens, com um aumento importante do quadro de hepatite A. Então, essa vacina está indicada para as crianças a partir de 1 ano na rede pública de saúde e indicada para os pacientes que convivem com HIV, né, HIV/AIDS, e para os pacientes que usam
a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Então, hoje foi liberado para essa população, porque é essa população que tem o maior risco hoje de hepatite A. E tem aumentado muito, viu, gente? Importante esse alerta que foi feito. Tanto é que a Secretaria de Belo Horizonte, eu sei que a gente está falando para o país todo, né? Mas a Secretaria Municipal de Belo Horizonte liberou essa vacina para esse público específico. Agora, na rede privada, nós temos as vacinas todas. A gente tem hepatite A sozinha, hepatite B sozinha, hepatite A com hepatite B juntas. Então, lembrar do cartão de vacina, que é extremamente importante. Eu queria dar um passo para trás. Claro. Porque a gente está falando aqui de inflamação no fígado, uma possibilidade de transplante no fígado, de questão de fígado. Eu acho que tem muita gente que não sabe nem para que serve o fígado. Então, assim, por que é importante a gente preservar o fígado? O que o fígado faz no nosso corpo e o que essa inflamação causa? O fígado, né? É um órgão extremamente importante. Ele é tão importante que ele a gente tem um só, mas como se fosse 9, porque a gente convive só com 10% dele. Tanto é que o transplante de fígado, o doador de fígado, ele não precisa tirar o fígado para ele, é um pedacinho que ele vai levar pro transplantado, né? Então a gente já tem assim, uma reserva enorme de tão importante que ele é. Nenhum órgão nós temos 90% sobrando, né? Ele depura as toxinas do nosso organismo, ele ajuda a produzir o colesterol. E o colesterol é extremamente importante a vários hormônios que nós temos, hormônios sexuais, feminino e masculino, né? Então ele ajuda a produzir os esteroides, as gorduras. Ele produz proteína, então albumina. Ele ajuda na coagulação, ele produz várias substâncias que são importantes para a coagulação do sangue. Então, é um órgão essencial, né? Não tem como a gente falar de uma pessoa saudável sem o fígado. Agora, olha só que complexo, né? Porque quando a gente fala que tem o contágio por questões ligadas a saneamento, em um país em que o saneamento é tão precário, a gente acaba colocando uma parcela da população que já sofre por dificuldade de acesso a um monte de coisa, também exposta a essa realidade, e é uma população, uma parte dela, que não vai conseguir pagar as outras vacinas que não estiverem disponíveis, né? Então, quer dizer, parte desse avanço, a gente pode falar que é também em função dessa nossa dificuldade de saneamento? Na hepatite A, hoje a gente tem a vacinação universal das crianças a partir de 1 ano. Uhum. Então, a partir do momento que você começa a vacinar, você vai ter pessoas que são... É lógico que quando a gente fala de vacina, a vacina não tem proteção de 100%, mas ela tem uma proteção de 95%, ela vai proteger 95% das pessoas. Então, assim, com esse avanço da vacinação, a gente, mesmo com essa questão de não termos saneamento básico, que eu acho um absurdo, né? Na hora que a gente vai ver os dados de saneamento básico do Brasil, a gente quase chora, né? Isso já melhorou, mas é interessante porque mesmo com esse saneamento que não está ruim, nós melhoramos algumas coisas e a gente reduziu o número de hepatite A por causa da imunização, principalmente. Então, hoje, eu sou mais velha que vocês, né? Mas assim, na minha época, praticamente todos nós temos o anticorpo da hepatite A. Eu tenho, e eu nunca tive hepatite A. Porque na infância, quando você pega hepatite a grande maioria é assintomática. O maior risco da hepatite A é quando você pega o adulto jovem, porque aí ele vai fazer uma hepatite mais grave. Então, a partir dos 15 anos, essa hepatite mais grave. Nos jovens, 90% vai ser assintomático. Então, assim, a maioria teve esse contato, mas nem sabe. E aí, é esse pessoal que não foi vacinado lá atrás. Eu não sei quando a vacina foi incorporada ao programa de vacinação, ao PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações. Mas essas pessoas agora que esse público, né, esses adultos jovens que são o maior risco que nós temos hoje. São essas pessoas que nós temos que pensar em imunizar.